quanto tempo você não anda numa Brasília? Cara, eu acho que tem algumas décadas, né? A gente tinha lá em casa sempre Fusca. Fusca era o carro da casa. A gente teve alguns, Fusquinha azul. Me lembro que tinha um Fusca 66. Azul calcinha. Exatamente. E a gente tinha muito Chevette também. Minha mãe tinha muito Chevette. Depois o Chevette já estava caído, a gente continuava tendo Chevette. Mas Brasília, a gente teve variante também lá em casa. Mas Fusca acho que é a primeira vez que eu estou andando numa Brasília. Sério? É original, né? É. E a tua relação com a cidade de Brasília? Cara, eu tinha muita vontade de vir com calma pra cá, porque olhando pra trás, acho que eu sempre vim acelerado. Ou pra competir, ou pra fazer alguma ação, algum evento. Eu queria ir pra Chapada dos Veadeiros, que eu não conheço. Pô, todo mundo diz que é espetacular. Tenho bons amigos, um dos maiores amigos que eu fiz do judô é daqui, o Luciano Correia, campeão mundial de judô, um cara que eu admiro enormemente, um cara espetacular. Ele treina no Minas Tênis, mas ele é de Brasília. Então tem muito carinho por aqui. Cara, deixa eu só explicar, pra quem tá vendo, nunca ninguém tá acostumado a ver uma pessoa aqui atrás. Isso tá aqui. A Mel tá aqui atrás, né? É assessora que ela não tinha pra onde ir, né? Ela ia ficar abandonada no meio do caminho. Ela foi escondida, a gente não, aparece aí. É só pra explicar, né? Ele tá vendo quem é aquela pessoa, papagaio de pirata. A gente tá dando carona aqui, agora o Uber tem esse Uber coletivo, né? Cara, você é brasileiro, mas você não nasceu no Brasil, acabou que morou fora um tempão também, né? Como é que foi essa adaptação pra você? Na primeira, eu vim pro Brasil com 2 anos. E antes de tudo, você decidiu que você ia ser brasileiro desde sempre e você podia escolher, né? Na verdade, sim, eu até tenho dupla cidadania, eu tenho passaporte inglês também. Eu nasci na Inglaterra porque meu pai estava estudando, meu pai estava fazendo doutorado em física nuclear. E fiquei em Seja Oxford, lá o que isso seja. Seja lá o que isso for. Na época eu morria de vergonha de falar quando eu era garoto, porque era a época da Guerra Fria. E tudo que tivesse a palavra nuclear já me lembrava bomba atômica, guerra nuclear. Mas meu pai nunca, eu tinha que explicar, meu pai é físico nuclear, mas ele não constrói bomba atômica. Eu preferia que nem me perguntasse o que meu pai fazia, que eu tinha vergonha. Mas vim pro Brasil com 2 anos, aí fiquei aqui até os 9, meu pai, minha mãe, todo mundo brasileiro. E dos 9 aos 11 eu morei fora de novo. Meu pai foi fazer um pós-doutorado em Berkeley, na Califórnia. E depois 1 ano lá e ficamos 6 meses na Inglaterra, em Oxford, na cidade que eu nasci. Mas nunca foi uma dúvida, assim, o que eu seria, porque eu sempre fui brasileiro, minha família toda é brasileira. Inclusive meu sotaque é muito mais americano do que inglês, porque quando eu vim para o Brasil com 2 anos eu mal falava. E a primeira viagem que eu fiz para morar fora, já com mais maturidade, mais velho, com 9 anos, não tão mais velho, foi os Estados Unidos. Então eu até cheguei na Inglaterra, meu apelido na escola era Yankee, porque eu tinha o sotaque dos Estados Unidos. Já perdi bastante, né? Mas falava que nem americano. Então a minha relação assim com a Inglaterra, eu tenho maior carinho e tudo mais, mas eu não tenho nenhuma relação de pátria, nada nesse sentido. Tenho carinho por funciona só para viajar, né? E que eu economizo em visto e em fila. E, cara, e é engraçado isso, seu pai é acadêmico, né? Pós-doutor físico. E você começou a praticar esporte muito Você cedo, é um lutador, uma anta. Não, muito pelo contrário, né? Não, mas eu acho que são genialidades diferentes, né? Você tem inteligências diferentes, claro. Mas assim, é porque normalmente os filhos filho de atleta acaba sendo atleta, filho de acadêmico acaba sendo acadêmico. O meu pai é um cara certamente genial, assim, um cara que passou no vestibular, tudo que ele fazia ele passava em primeiro, era um cara super inteligente. Ele hoje é professor emérito da UFRJ e pesquisador, escreve livros para fora. E eu acabei seguindo outro caminho, assim, mas o meu pai sempre foi um cara muito ligado em esporte, a minha família toda. Meu pai jogava bola super bem, meu pai, ele... É até curioso, a gente quando pensa num físico nuclear, né, acaba pensando num nerd, meu pai não tinha nada desse perfil, assim, era um cara super ligado em esporte também. Em que momento que você se tocou que você é atleta mesmo, assim? Porque acredito que a maioria dos garotos da sua geração, da minha geração, a gente tem quase 10 anos de diferença, talvez hoje menos, mas assim, a maioria dos garotos em uma época, anos 80, fizeram judô, fizeram karatê, você tinha até um filme, né, Karate Kids, a galera queria fazer isso, mas todo mundo fez escolinha, mas em que momento que você falou assim, não, pera lá? Eu comecei tarde, eu sou até pré-Karate Kid, o Bruce Lee era, eu e meu irmão já assisti e depois brigava o dia inteiro.
Não sei se foi muito saudável assistir Bruce Lee pra ele, que era mais novo, então ele apanhava. Mas brincadeiras à parte, eu conheci o judô depois de bem mais velho, né? Eu fazia outros esportes, natação, futebol, surfava, mas eu conheci o judô em 89, em 88, assim, quer dizer, na verdade meu irmão já fazia judô, mas eu fui entrar em março de 89, de 13 para 14, eu fazia 14 em abril, um mês antes de fazer 14 anos. Mas muito inspirado pela Olimpíada do ano anterior, de 88, do Aurélio. O Aurélio Miguel foi campeão em Seul. Primeira medalha de ouro do Brasil, né? Que eu lembro, eu tinha 8 anos em Seul. Eu lembro como foi emocionante ver o hino, que é inédito, né? Completamente inédito você ver o nosso hino tocando e a bandeira subindo, foi realmente muito bacana. Ele fez a final com um alemão enorme, então tinha uma coisa de Davi Golias ali, sabe? E era um ano, assim, pra mim, um ano difícil, eu tinha trocado de escola, eu brinco que era de uma escola, assim, construtivista, bem distante do tradicional, e tinham 10, 11 alunos por turma, e eu era o mais forte da turma, mas 10 anos iam ter 5 meninas e 6 meninos, eu era o mais forte dos 6. E quando eu troquei de escola, na quinta série, fui para uma escola super tradicional no Rio, com 4 turmas por série, e no primeiro dia de aula eu briguei. E o garoto me chamou para brigar, eu briguei com ele na saída e apanhei dele. E no dia seguinte eu descobri que o garoto que eu apanhei era meio que o que apanhava de um monte de gente na turma. Então eu meio que substituí ele. Então passei um ano assim de perrengue na escola, sabe? Na época nem existia a palavra bullying, agora sofisticou-se aí o que faziam comigo. Mas eu, quando vi o Aurélio, também vi uma esperança ali de fazer um esporte que eu pudesse aprender a me defender. E acabou que com o judô você normalmente vai se equilibrando, ganha autoestima, autoconfiança. Eu nunca mais briguei, acabei virando um defensor dos fracos e oprimidos o resto da vida. E acabar batendo demais, né? E me apaixonei, assim, eu ainda demorei para começar 6 meses de verdade o judô. Eu ia e voltava nesse final de 88, mas em 89 eu resolvi que eu ia cair de cabeça naquilo ali. E o técnico do meu clube era o técnico da seleção olímpica, o Geraldo Bernardi. E ele olhou para mim, ele acreditou em mim desde o primeiro dia, sabe-se lá por quê. Ele tem um olhar assim muito cirúrgico e apesar da minha idade tardia assim para ter pretensões olímpicas, ele acreditou por mim durante muito tempo e a coisa começou a caminhar. E em 5 anos eu peguei a faixa preta e a seleção adulta. Eu ainda era júnior, mas de repente já estava competindo entre os adultos e aí a minha vida nunca mais foi a mesma. O judô acabou direcionando todos os meus caminhos. Sua primeira competição olímpica foi qual? Foi em 96, em Atlanta. E pra mim foi assim, muito legal porque eu assisti o Aurélio ganhando a medalha de ouro, a medalha de ouro dele em 88, e acabei participando da última participação olímpica dele, que foi a minha primeira. Foi uma Olimpíada. Na mesma delegação de judô junto, né? Pra mim foi mais barato. No mesmo andar da vila. Tudo junto, E foi uma Olimpíada assim que eu fiquei em 7º, mas fiz uma boa participação e ganhei um agasalho da Olimpíada, que para mim era uma grande conquista. Meu avô tinha ido para a Olimpíada de 92, ele tinha ido como dirigente do tênis. E ele me deu o agasalho dele. E eu prometi que na minha eu daria o meu. Só que, era uma coisa muito distante para a Olimpíada. Eu tinha 3 anos de judô, 2 anos e pouco de judô. Aí na seguinte eu fui, acabei dando o agasalho para ele, então foi não deixou de ser uma medalha também, sabe? A minha grande Olimpíada na minha cabeça era 2000. Era a seguinte em Sydney, que eu estaria com 25 anos. Qual foi que você não foi? Essa daí. Eu acabei não indo. Sydney eu fiquei depois de 96 praticamente, aliás, todos os anos ganhando as seletivas. Ganhei meu primeiro Pan-Americano, segundo, ganhei algumas medalhas em competições internacionais. E em 2000 parecia que eu não tinha muita dúvida que eu seria o titular da equipe e acabei perdendo a final. E fui como reserva. Foi uma experiência assim muito difícil, mas também muito rica, né? Porque eu fui para servir um sonho que eu achava que era meu e de repente passou a ser do meu adversário, que era até muito amigo meu. Mas, não sei, até conversei com alguns amigos que não classificaram agora para a Olimpíada, estava muito triste, eu já passei por isso. E eu estava falando com eles, cara, é uma oportunidade assim que a gente às vezes subestima. Porque é claro. Você se refaz também, né? Eu não sei se. Eu já ganhei medalha Olimpíada, mas eu não sei em que experiência eu cresci mais como pessoa. Se foi na que eu fui como reserva ou na que eu ganhei medalha olímpica. Claro que ganhar medalha olímpica muda mais a sua vida, você tem mais repercussão e tudo mais.
Mas no interior, assim, você aprende muito quando você vai nessa função de servir, né? Eu conversei aqui com a Paula Pequeno, do vôlei, e ela falou exatamente isso. Ela falou que, cara, elas não foram campeãs, né? Numa Olimpíada elas foram prata, perderam, e na seguinte elas foram campeãs. E ela falou assim, talvez a gente não merecesse ser campeã naquela. Elas perderam, né? Elas foram bronze, perderam na isso. disputa do bronze. Elas perderam aquela semifinal para a Rússia, 24-19, as russas viraram, aí depois... E aí ela falou, talvez a gente não merecesse, talvez a equipe não fosse tão merecedora. Isso na época que a gente conversou me fez lembrar uma Olimpíada que o Brasil no futebol, que também nunca conseguiu ganhar, tinha um Dream Team, assim, né? Tinha uma galera, a primeira da Olimpíada do Neymar e tal. Mas, final, e que muita gente falou, cara, talvez eles estivessem de salto alto demais, assim. Como 2006 também, né? Na Copa do Mundo. Você contando agora, tinha ganhado todos os anos. Você acha que em algum momento isso abalou negativamente? A sua autoestima foi um ponto negativo? De repente, cara, eu tô muito seguro, eu realmente ganhei tudo. Não, foi uma lição, assim. Eu me lembro que a seletiva acontecia em 2 dias. No primeiro dia eu ganhei minha chave, ganhei de um cara muito bom, as 2 de pão dele. E eu faria a final com um adversário que era mais novo que eu, que já tinha me vencido acho que uma vez, mas eu tinha lutado com ele desde garoto, eu tinha lutado 30 com ele, ganhado todas as outras. E ele era um cara em evolução ainda, mas era um cara muito inteligente, muito estratégico, e eu certamente subestimei o potencial dele, porque ele estava me estudando já há muito tempo, e eu olhava para ele assim, achando que ele não era nem um cara que eu imaginava que eu precisaria passar por ele, sabe? Você acha que você ficou seguro demais, assim? Eu me lembro de no dia anterior, era uma melhor de 5 a final, porque é uma Olimpíada, então para evitar a zebra. Eu me lembro de pensar e cometer um erro fundamental, né? De pensar no futuro olhando para o retrospecto. Eu falei, eu ganhei a grande maioria das lutas com ele, eu não tenho como estatisticamente perder 3 amanhã. Então eu não me preocupei tanto com a parte tática. E ele, diferentemente, me estudou muito e me ganhou de 3-0. Então a partir dali foi uma coisa muito importante. Eu passei a ser... Hoje o Brasil tem 6 estrategistas, caras que rodam o mundo filmando e estudando os adversários. Na minha época ninguém nem sabia o que era isso. Eu fui o primeiro cara do Brasil a fazer isso. Eu filmava todos os meus adversários, sabia tudo deles e mais um pouco, e de mim também. Eu passei a estudar todo mundo. O Marcel, que é esse adversário que eu lutei lá e perdi, ele mudou completamente a minha maneira de treinar e nunca mais eu cometi esse mesmo erro. Perdi, obviamente, muitas outras vezes, mas nunca por ter olhado para uma luta pensando no que tinha acontecido em outra luta. Na seguinte você foi medalha? Na Olimpíada seguinte, em 2004, eu ganhei a minha medalha olímpica, né? Que também foi uma seletiva duríssima com o Thiago Camilo, para mim, na minha opinião, o melhor atleta da história do judô brasileiro e um dos maiores do mundo. E passar por ele na seletiva foi difícil, uma seletiva super acirrada. E depois em Atenas foi uma medalha assim para mim super festejada, também pelo meu pai, que era o meu grande incentivador, assim. Ele teve um infarto 2 meses antes e teve que fazer aquela cirurgia de 6 pontos de safena, teve que se recuperar para fazer aquela cirurgia, mas realmente ele quase morreu. E ele acabou se recuperando e foi comigo naquela Olimpíada. Ele estava lá? Estava lá. Então, de repente, a Olimpíada, que era a coisa mais importante do mundo, passou a ser insignificante para mim, porque eu só estava preocupado com meu pai vivo. Ele tinha que ficar 3 semanas se recuperando para fazer a cirurgia. E eu lutei a Olimpíada muito leve, assim, porque meu pai estava vivo, sabe? Então foi uma coisa também boa. E eu ia jantar depois daquela Olimpíada com ele, vivo, minha família, minha mãe, meus amigos, ex-namorado, estava lá. Foi assim um momento, eu ainda não tenho filho, mas olhando para trás, o momento mais importante da minha vida. Assim. Quando teve o problema lá em 2000, foi a mesma época que você começou com trabalho social. Foi até acho que uma espécie de desdobramento dali, né? Eu tinha ficado muito chateado, muito frustrado. Pensou em parar? Não, longe disso, naquela época longe. Outras vezes sim, naquela ali longe. E eu queria, sei lá, dar significado para aquele tombo ali, né? No judô você tem esse mantra mesmo, de quando você cai, você tem que ver aquilo como uma oportunidade, meio clichê, mas é como a gente aprende, ver uma oportunidade de você levantar mais forte do que como você estava antes. E eu tinha que dar um significado para aquela dor. Então, inicialmente eu imaginei que ser um bom reserva era o que eu precisava, mas depois da Olimpíada eu continuava triste.
e olhando para aquela história, aquele momento com tristeza. E eu vi que era o momento de tentar fazer aquilo que eu já sonhava há muito tempo, que era mudar o mundo, não sabia bem como, naquele período. Então voltei para o Brasil, comecei a dar aula na Rocinha, ainda não sabendo qual a força que o esporte e o judô teriam para mudar mundos, mas aí eu vi rapidamente que aquilo funcionava, aí a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu entrei numa rota assim, da responsabilidade social, da transformação até minha pessoal, que eu nunca mais saí. Já estou lá há 16 anos, a Reação hoje cresceu pra caramba. A grande maioria dos atletas, as histórias que a gente ouve, e muita vez mais, os atletas têm pouquíssimo apoio da família, do estado, de patrocinador, que não tem nada. E cara, e ainda assim o Brasil consegue fazer coisas incríveis, assim, realmente incríveis. A gente consegue produzir atletas incríveis. Cara, qual o problema das empresas, sei lá de quem? O que acontece? Eu acho que tem um discurso assim do coitadismo que ele demora para ir embora. Não é incomparável assim o início da minha carreira, quando eu fui para Atlanta, ganhava R$500 por mês, e no final da minha carreira, e mais distante ainda, o pessoal de 84, de 80, de 88. Então, na verdade, evoluiu muito o apoio ao esporte nos últimos anos. Hoje, na seleção brasileira de judô, você não tem nenhum atleta, eu posso queimar a mão, mas eu acho difícil, acho que nenhum atleta ganha menos de R$10 mil, 10, 15 mil. Então, isso mudou muito no alto rendimento. Claro que a gente tem uma deficiência... Isso na seleção, na base... seleção. A gente tem uma deficiência enorme, especialmente na escola. A gente tem grande parte das escolas no Brasil sem equipamento esportivo minimamente adequado para você ter aula de educação física. Você tem a educação física subestimada. Até nas melhores escolas privadas do país, o esporte é sempre visto como secundário na formação humana até, né? Você tem várias escolas aqui no terceiro ano, botam a educação física só para constar, sem perceber que o esporte ele educa de uma forma ímpar, né? Você, através do esporte você trabalha com ansiedade, medo, coragem, determinação, disciplina, com todos esses valores que você também trabalha em outras matérias, outras disciplinas, mas com a força do esporte dificilmente. Meio clichê, né? O esporte prepara para a vida, né? Não tem dúvida, porque você competir é um desafio tanto, né? Você saber lidar com derrota, saber lidar com a vitória, tudo isso é uma aula de vida muito forte. Para terminar, rapidinho, o que é melhor? Medalha de bronze na Olimpíada ou medalha de ouro no PAN? A medalha de bronze na Olimpíada. A medalha de ouro no PAN foi muito legal, assim. Eu tenho 7 medalhas em campeonatos pan-americanos, que são exatamente a mesma competição dos Jogos Pan-Americanos. Mas os Jogos Pan-Americanos tem todo o glamour de seus jogos, fazendo uma comparação, seria o Mundial de Judô e os Jogos Olímpicos, né? E a minha medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2003, ela veio assim numa situação muito legal, porque eu tinha me machucado 6 semanas antes. Fiquei 6 semanas sem botar, sem treinar nada. Eu tinha 6 semanas para cicatrizar o ligamento. E eu tive um desafio, que era treinar mentalmente. Eu fazia a parte física, não botei o kimono e estudei todos os meus adversários todo dia, diariamente. Tinha um dia que eu não estudasse todos e criasse planos de luta. E só fui botar o kimono no dia da competição. Na verdade, um dia antes. E foi a melhor competição que eu fiz, assim, em termos de... Porque na Olimpíada eu ganhei o bronze, né? Nessa eu ganhei o ouro. Eu ganhei todas as lutas muito bem, muito rapidamente. E na final eu fiz com o cubano, que era o meu grande adversário, que tinha me vencido na final dos Jogos Pan-Americanos anteriores, em 99. E nessa eu ganhei dele com o meu plano A, que eu tinha feito, assim, surpreendido de uma... Foi uma competição que eu saí assim, caramba, a gente subestima às vezes o que tá aqui, sabe? Aqui que manda, né? A cabeça manda mais que o corpo, porque eu fisicamente não estava bem. Mas mesmo assim, a Olimpíada é mais especial porque são 4 em 4 anos, os Jogos Pan-Americanos também, mas é uma competição que a gente... Acho que é a única competição no esporte que você é que nem... Você sai, você é medalhista olímpico pro resto da vida, né? Acho que quando o cara morre, ele é medalhista olímpico, vão lembrar, o fulano de tal, medalhista olímpico, etc e tal. Então eu acho que é uma medalha que te deixa assim, que você consagra todo o teu período, toda a tua vida dedicada ao treino, do tipo tic, sabe? Eu não passei aqui, eu passei por isso. Obrigado demais. Valeu muito pelo papo, cara. Adorei, parabéns.